Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 nos conta sobre a conversão de Saulo. Essa passagem nos traz muitas reflexões, e uma das primeiras reflexões que veio a mim é o fato da gente ter a certeza de que não há pessoa a qual Jesus não possa transformar. Não há pessoa a qual Jesus não possa transformar. Não há caráter qual Jesus não possa mudar. Talvez você olhe para uma pessoa, você pensa assim, aquela pessoa não tem mais jeito. Você olha para ela, você pensa, ela não tem mais solução. No fundo do seu coração você fala, não tem jeito para ela. Mas aos olhos do Senhor, tudo tem uma solução. Porque para Deus nada é impossível. Ele criou cada um de nós. Se estamos aqui é por graça, por misericórdia, por amor. Ele criou cada um de nós. Ele sabe de cada célula, sabe de cada medula, sabe de tudo que precisamos. Eu quero trazer essa reflexão em Atos capítulo 9, que inicia assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que fazer. Pararam, enmudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe a mão para que fosse e voltasse a ver. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem foi uma das primeiras mensagens que eu preguei em toda a minha vida. Então assim, algo ficou marcado para mim. E o que tocou em primeiro lugar na minha vida foi esse fato da gente entender que para Jesus não há ninguém qual ele não possa mudar, não há caráter qual ele não possa transformar. Saulo, ele era um homem, para você olhar você vai entender, vai achar que ele era um perseguidor, que ele perseguia por ódio, por rancor. Mas se você for estudar a história de Saulo, ele era um homem justo e correto. Ele era um homem íntegro aos mandamentos de Deus. Por quê? Ele estava perseguindo a igreja, porque no coração dele, ele tinha dever, obrigação de defender a lei judaica. Ele tinha o dever, a obrigação de proteger a religião do judaísmo. Então por isso Saulo perseguia a igreja.
porque a igreja saía pregando após Jesus ser levado ao céu. Eles saíam pregando uma fé em Cristo e uma conversão por meio da fé, uma vida após a morte. Eles pregavam isso, e Saulo se incomodou com isso, porque ia em contradição com aquilo que ele vivia, com aquele que ele conhecia. E de certa forma, Saulo chegava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote é da onde? Da tradição judaica. Ele chegava ao sumo sacerdote, creio eu, no templo em Jerusalém, Então ele chegou, esse sumo sacerdote, e pedia cartas para ir até Damasco, dentro das igrejas, perseguir aquelas pessoas que criam em Jesus Cristo, que obedeciam os mandamentos de Jesus Cristo, que creu que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas há uma confusão, deve dar uma confusão na cabeça, Mas por que ele perseguia? Mas é porque ele não tinha o entendimento que quando Jesus ele morreu, o véu se rasgou ali, ele se tornou aquela porta, porque todos naquela época viam Moisés, viam Abraão, viam a lei, mas aí Jesus veio sim para cumprir toda a lei, mas ele como porta, ele como Senhor, como dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, resumiu toda a lei, e falou que ele era o caminho. Todo aquele que crê em mim viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aí, nesse caminho qual Saulo ia até Damasco para perseguir, para buscar aqueles adoradores de Cristo, qual ele tinha pego aquela carta para buscar aquele povo e tirar das sinagogas, das igrejas. No meio do caminho ele se encontrou com Cristo. No meio do caminho, creio eu, naquelas carruagens qual eles viajavam, ele viu uma forte luz de uma hora para outra, uma forte luz que brilhou, e ouviu uma voz, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas aí você falou: mas ele não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo os seus discípulos. Quando você toca nos discípulos de Jesus, você está tocando em Jesus. A Bíblia fala de quando você mata a sede de um pequenino, você está matando a sede do próprio Cristo. Quando você dá de vestir a um necessitado, um pequenino, você está dando de vestir ao próprio Cristo. Quando você mata a fome de um pequenino, você está matando a fome do próprio Cristo. Jesus diz isso. Ele fala isso quando ele fala do juízo final, no dia do julgamento. Ele vai falar isso: apartai de mim, ou vende a mim, benditos de meu Pai. Mas aí ele teve esse momento de conversão. Mas Saulo, ele era um homem íntegro, o coração dele estava reto. E a gente entende que muitos de nós também, isso é reflexões que a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente crê, a gente acredita, mas em muitos momentos a gente não aceita Jesus inteiramente. A gente sabe que Cristo tem uma vontade, tem mandamentos, tem leis e normas, mas a gente acaba não honrando com o que Ele tem para nós. Isso é algo parecido com essa história. Saulo era um homem íntegro, mas deixamos a desejar. Às vezes perseguimos a Cristo. Muitas das vezes há situações que pode desviar um justo que está na verdade para o caminho da mentira. Por isso devemos estar sempre atentos e não nos deixar levar por heresias, por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Então creia que assim como Jesus transformou Saulo, que era um perseguidor, abriu os olhos dele, tirou a venda dos olhos dele,
Você pode ter pessoas na sua casa, na sua família, qual você sabe que tem um coração bom, tem um coração de piedade, mas está com a cegueira. Jesus, Ele pode derrubar essa cegueira. Jesus, Ele pode jogar essa escama por terra. Tudo aquilo que ele não está conseguindo enxergar, tudo aquilo que ele não está conseguindo entender, tudo aquilo qual Satanás tem aprisionado aquele entendimento, Jesus pode ir lá cortar aquela corrente e fazer com que ele veja, com que ele entenda, com que ele tenha clareza, com que ele se converta ao caminho da verdade. Creia que Jesus pode mudar aquela pessoa qual você falou que não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem solução sim. Para muitos que viviam nas drogas, viviam na prostituição, hoje são grandes pregadores do Evangelho, são grandes pastores de igreja que levam a verdade, que conduzem pessoas à verdade. E muitos julgam: ah, você era um bandido, ah, você era um traficante. Mas enquanto há essa conversão, realmente pode trazer um certo conflito interno em torno daqueles que estão ali ouvindo. Saulo, quando ele se converteu, quando ele foi fazer as suas primeiras ministrações do Evangelho de Cristo, muitos olhavam para ele e começou a falar: não, ele não perseguia, ah, eu estou com medo, não vou me aproximar não, porque ele pregava uma doutrina, né, e depois começou a viver o cristianismo. E começaram a rejeitar ele porque já era uma divergência, né? A mesma coisa, você chegar mediante um traficante, ele começar a falar para você que mudou o jeito dele, você vai ficar meio receoso. Mas para Jesus, o trabalhar de Jesus, ele é completo. Quando Jesus trabalha, é por inteiro. Jesus vai primeiro no coração. O que Jesus tratou primeiramente em Saulo? Foi o coração. Fez ele entender, ele compreendeu que Jesus é o Senhor, que ele não devia fazer o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, que era perseguir o próprio Cristo. Amém? Deus abençoe essa palavra, seja para nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, de que Jesus, ele é fiel, ele é um Senhor que transforma água em vinho, ele é um Senhor que transforma Saulo em Paulo, ele é um Senhor que transforma todas as coisas. Não há nada impossível para Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Transformou a minha vida, transformou a vida de todos que estão aqui. Se estão aqui é porque houve transformações, e Deus tem transformação para fazer na vida de pessoas aqui. Deus, ele tem mudança para pessoas aqui. A palavra, ela nunca volta vazia. Então descansa seu coração, descansa, se entrega nas mãos de Deus, porque Ele é fiel para resolver toda a situação que você tem na sua vida. Tudo que você achar que está impossível, é possível aos olhos do Senhor, porque você tem a capacidade de fazer o que é possível, mas Deus, ele faz o que é impossível. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Qual o Senhor tem falado em nosso coração, que nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível ao que crer. Senhor, entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Deus, abençoa cada lar, cada família. Deus, repreenda toda a heresia da nossa vida, Pai. Tudo aquilo que não é Teu, que o Senhor afasta de nós, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, se entre nós há seguidores, há perseguidores, Senhor, do Teu Evangelho, que o Senhor transforme, Pai, que o Senhor mude, que o Senhor ensine o que é o verdadeiro Evangelho, o que é a verdade, Pai. Que o Senhor repreenda toda mentira do nosso coração, que o Senhor repreenda todo engano, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Trabalha, Senhor, em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias, a cada lar neste momento, que o Senhor vai de encontro, que somente a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha ser conosco, Pai. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que é demoníaco, tudo aquilo, Senhor, que é principado e potestade, que o Senhor afasta de nós tudo aquilo que não é Teu, em nome de Jesus Cristo. Que somente os Teus anjos, Senhor, esteja conosco em nossa vida, em nosso lar, Pai.
perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores, somos miseráveis. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Amém.